Meu nome é Lucilene e eu tô aqui para contar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida, na vida do meu esposo. Meu nome é Adriano e vamos contar este testemunho, este milagre que Deus fez na nossa vida quando fomos alcançados por Ele. No ano que o Senhor ele realmente me resgatou de uma vida totalmente triste, de uma vida totalmente de aparências, uma vida onde eu só vivia de festas, de baladas, de coisas que não me preenchiam. E quando foi em 2011, através de uma pessoa muito especial, chamada Elizabeth, né, ela me chamou um dia para ir para uma vigília. E eu fui naquele lugar, eu nunca tinha estado num lugar assim. E naquele lugar ali o Senhor, Ele me mostrou que Ele era real. Ela quem foi primeiro, ela quem recebeu esse primeiro impacto. Aí depois eu fui com ela na igreja e aí conversamos se estávamos prontos ou não para assumir a vida cristã. Porque pra gente que veio do mundo ser transformado assim de uma hora para outra, a gente estava meio assustado, a gente se assustou. Eu tive um encontro realmente com que o Senhor não é um Deus distante, como a gente cria, né, que existia um Deus, mas que Ele estava muito longe de mim. E naquele lugar o Senhor ele começou a declarar muitas promessas e coisas que Ele tinha a meu respeito. E depois daquela noite eu nunca mais fui a mesma, porque aquela presença, aquilo que Ele tinha falado, tinha invadido realmente o meu coração. Mais tarde, depois de algum tempo, o Senhor levantou pessoas maravilhosas, que foram pessoas que andaram comigo, que me discipularam, né? Que foi o pastor José Francisco, a pastora Fernanda, que estiveram comigo, com meu esposo, e que realmente nos ajudaram a caminhar dia após dia. Através da vida do pastor José e a pastora Fernanda, que começaram a nos discipular e começaram a fazer com que a gente entendesse que a vida cristã não é algo sobrenatural, mas é algo maravilhoso. A gente começou a viver esse mundo novo, esse novo nascimento. Tudo se transformou na nossa vida, porque às vezes as pessoas acham que o mundo lá fora é maravilhoso, mas o mais maravilhoso é quando a gente realmente nasce de novo. Quando a gente realmente vem para Cristo e Ele nos tira, Ele nos lava, nos cura, limpa todas as feridas de emocional que vem do mundo. Eu lembro que eu e o Adriano, nós já estávamos juntos há 7 anos. 7 anos quando nós se convertemos. E a gente ainda não era casado, né? A gente não era casado ainda no papel, né? E eu lembro que eles nos falaram sobre aquilo, né? E foi uma alegria muito grande, porque nós fomos lá, nós casamos. Mas à medida que nós andávamos, a gente via que existia dificuldades. Mas aquela tristeza, aquilo que carregava o meu coração, aquele peso, já não existia mais. Porque o Senhor ele tinha transformado a nossa vida. E hoje a gente é muito mais feliz. Hoje a gente é praticamente completo em Cristo. Já estávamos, né, há muitos anos juntos e a gente queria ter filhos. E a gente nunca tinha ido procurar algo mesmo para ver se a gente tinha um problema, mas aquilo sempre estava no nosso coração. E eu lembro que até pessoas sempre falavam para nós: vocês não têm filhos, vocês já estão tanto tempo juntos, né? Vocês estão casados, vocês têm que ter filhos. Todo mundo falava isso para nós. Aquilo tinha um desejo no nosso coração, mas a gente sabia que existia algum impedimento. É algo que todo casal deseja ter filhos. Mas às vezes eu até brincava, falava, não, depois, mais pra frente. E aí tentava empurrar algo que estava no meu coração desejando e não vinha. E a gente começava até no coração assim se perguntar. Até a minha própria mãe tinha desistido de ser avó. A gente já estava 14 anos juntos,
Desde o tempo que a gente se conheceu até o tempo que a gente casou, a gente já estava na igreja e não vinha. Até que o Senhor realmente, Ele nos mostrou que Ele era poderoso e que Ele iria trazer não somente a salvação, como Ele tinha feito no início, mas que Ele iria restaurar e fazer tudo o que era necessário para que eu viesse cumprir o propósito dele. Tudo que Deus fez na vida deles foi realmente maravilhoso, porque foi um resgate. Deus transformou a vida deles, foi mudando tudo, cada área da vida deles foi mudando. E havia algo, né, que a gente percebia que faltava, né? Eles já estavam tanto tempo juntos, mas faltava um filho. E esse testemunho, né, mostra a salvação e também mostra que Deus é aquele que faz perfeito todas as coisas, né? Ele começa algo e ele termina. Ele não deixa o trabalho pela metade. Então ele conhece o nosso coração. E ele, naquele momento ali que Deus percebeu que estava faltando isso, Deus já tratou de resolver, né? É isso que esse testemunho mostra. E eu lembro que um dia, né, o Senhor, ele falou através da pastora Fernanda algo para mim, Lu, Deus, ele fala no meu coração que você nunca declara que você quer ser mãe, mas que você precisa começar a declarar isso, que você precisa começar a declarar que você quer realmente ser mãe, ter um filho, né? E a partir daquele momento, realmente, nós sabíamos que nós tínhamos um problema, né, de saúde, alguma coisa que nos impedia. E naquele momento eu comecei a falar, nossa, verdade. E as pessoas falavam muitas coisas e eu ficava simplesmente achando tudo uma brincadeira. Mas aquele desejo estava no meu coração, né? A partir dali eu comecei a buscar o Senhor, né? Eu comecei a ter um encontro muito profundo, muito real com o Senhor. E Ele foi me mostrando onde estavam as raízes, tudo aquilo que me impedia, que não eram apenas coisas naturais, mas emocionais e espirituais, que me impediam de ser mãe. Naquele encontro Ele falou que Ele estaria me curando, que Ele estaria restaurando a minha vida, que Ele estaria tocando no meu ventre e que naquele momento eu iria gerar. A gente sempre conversava, né, sobre essas questões de filhos e tal, e geralmente o Adriano falava assim, porque quando eu tiver meu filho, vai ser assim, vai ser assado. Mas em relação a Lucilene, por exemplo, eu não percebia que ela falava muito sobre isso. E então nós começamos um período onde nós intensificamos as nossas orações em relação a essa situação. A primeira coisa que Deus falou comigo é que ela precisava perder o medo de declarar o seu desejo de ser mãe. Ela vinha de um caminhar de frustração, então é como se no interior dela ela queria ser mãe, mas ela não queria declarar isso com medo de que fosse mais uma frustração na vida dela. Então o Senhor vai dizer, fala para ela que ela precisa começar a declarar que ela quer ser mãe, que ela vai ser mãe, que isso vai acontecer na vida dela, porque não virá dela, virá de mim, sou eu quem vou cumprir a promessa. Então eu me lembro que eu chamei ela na minha casa, conversamos, falei sobre isso e ali nós oramos. E tivemos a convicção, a certeza que ali uma chave estava sendo virada. Algo poderoso no céu estava acontecendo, um destravar, um romper, né, de caminhos estava acontecendo ali naquele momento. Foi algo muito maravilhoso mesmo. O testemunho, ele é um testemunho que ele conta não apenas um milagre, mas ele conta a salvação, que é algo o mais importante, o milagre mais importante que eu posso declarar é a minha salvação. E através dessa salvação, tudo foi acrescentado com um grande propósito. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tive uma adolescência muito turbulenta, muito difícil, né, para uma jovem passar por tantas dificuldades. Eu lembro que um período na minha adolescência eu tive um problema muito sério um problema alimentar muito sério, né, que eu tinha um problema muito sério com o meu peso. E eu era magra, aí eu não me aceitava, né, com aquele estado de... Eu tinha dado uma engordada, e eu lembro que naquele período meu de turbulência emocional, eu passei por um momento muito sério que eu tive uma bulimia, pode-se dizer assim. Eu comia as coisas
e vomitava, ou tomava muito lactopurga, né? Tomava coisas para que eu pudesse eliminar aquela comida que eu tinha comido. Então foram muitos traumas, e isso foi uma das coisas que o Senhor, quando Ele me resgatou, que foram transformados, que o Senhor me mostrou que realmente Ele é o Deus que Ele me completa em todas as coisas, né? E eu não precisava da aprovação dos outros. Então isso foi uma das outras coisas que o Senhor fez na minha adolescência. Eu lembro que foram situações difíceis, de traumas, problemas com o pai, problemas com a mãe, né? Como um adolescente, problemas de diversas formas, que a partir de 2011 foram transformados pela salvação, amém? A salvação, ela me deu uma nova perspectiva de vida, um novo nascimento, realmente trazer algo novo para minha vida. Na noite que a gente estava num culto, acontecia o culto na área da casa do pastor, foi missionário no final do culto. Ele nunca tinha ido no culto da geração eleita. Ele foi neste culto, e aí no final do culto a gente estava todos lá conversando. Aí ele chegou em mim e falou: este ano você ainda vai ser pai. E eu recebi assim, meio que duvidando, porque há 14 anos não tinha gerado uma vida ainda. Eu falei: não, eu recebo em nome de Jesus. Aí ele falou: e o Senhor me disse que Ele está curando a madre da sua esposa. Eu falei: amém. E não demorou muito. A Lucilene começou a passar mal, pediu até remedinho para dor de estômago. E aí, penso que não, foi um açaí que eu comi, passei mal, e foi indo. Aí eu comprei um teste de gravidez, ela fez esse teste de gravidez, deu positivo. Eu falei: não, esse teste deve estar estragado, vou comprar em outra farmácia. Fui em outra farmácia, comprei outro teste, aí ela fez, deu positivo também. Eu falei: não, tá errado, vamos lá no exame de sangue agora. No outro dia recebemos a notícia, aí já saí espalhando para todo mundo que deu positivo, que a Lucilene estava grávida, realmente estava grávida, para honra e glória do Senhor Jesus. Aí saí espalhando para todo mundo. A Lucilene ficou até brava comigo, que eu saí contando para todo mundo, antes dela ainda. Naquele momento eu vi realmente a palavra que Deus tinha falado para mim se cumprindo. E a partir daquele momento nós ficamos assim bem eufóricos, né? Como ele falou, a gente falou para todo mundo. Eu lembro muito do Senhor falando comigo que Ele iria prover todas as coisas que fossem necessárias, porque naquele tempo, nesse mesmo tempo, a gente não estava vivendo uma situação financeira boa. Mas o Senhor falou: não se preocupem, porque eu dei para vocês e eu vou suprir tudo que for necessário. E eu lembro que tudo que eu precisei, tudo, o quarto, as roupas, tudo que eu precisava, o Senhor me mandava alguém me entregar, ou Ele me mandava um presente para mim, do chá de bebê, todas as coisas foram supridas pelo Senhor. Então a gente vê que Deus realmente não dá somente uma promessa, Ele não realmente entrega algo, mas Ele faz tudo aquilo para que aquilo se cumpra da melhor forma possível. Eu nunca gostei do meu nome. Eu nunca gostava do meu nome, porque o meu nome era um nome aleatório, né? Tipo assim, minha irmã, uma chama Aline, outra Ana Paula e eu Lucilene. Tipo assim, por que Lucilene, o meu nome, né? E meus pais não sabiam me responder o porquê Lucilene. E aí um dia, nesse dia, o Senhor falou assim, o que eu já tinha esse nome Helena, né? Já no nosso coração. E quando ele falou bem assim, vai lá no dicionário e procura o que significa Helena. E eu fui procurar. E significa a resplandecente, né? A iluminada. E aí agora ele falou assim, agora procura Lucilene no dicionário. E significa a iluminada, a resplandecente. E o Senhor falou pra mim assim, vocês têm um propósito de ser luz. Isaías 60:1 foi a palavra que foi liberada no meu coração naquele dia. Ele falou assim, você, desde o ventre, você tem um propósito de ser luz. E assim também será a Helena.
a Helena será a continuação. Por isso que eu falo que esse testemunho não é apenas um testemunho qualquer, mas é um testemunho de uma salvação até a chegada do dia. Foi tão assim sobrenatural tudo como foi feito, que eu lembro que quando eu fui ter a Helena o dia, foi uma segunda-feira de manhã, e ele falou bem assim pra mim, o Senhor falou assim, ó, hoje a Helena vai nascer, vai ser hoje. E aí, tipo assim, eu me assustei com aquela palavra, né? Eu falei assim, hoje? Porque assim, a mãe, todos que são mães sabem que ao mesmo tempo que a gente quer muito ver o bebê, a gente também tem medo, né? Tem esse receio sobre o parto, o momento. E chegando no hospital, eu já fiquei internada naquele momento, e eu lembro que os médicos, eles chegavam muito falando assim, os médicos, os enfermeiros, até as mulheres que estavam lá, falavam assim, até 1h da manhã esse bebê nasce, até 1h da manhã esse bebê nasce. E aí eu falava assim, não, esse bebê vai nascer hoje. O Senhor falou que vai nascer hoje esse bebê, dia 16. Quando foi mais ou menos assim, umas 8 horas da noite, né, com aquelas dores intensas, né, do trabalho de parto, eu lembro que o meu parto e todo o meu pré-natal foi tranquilo, foi pra ser natural, normal. Nunca tinha possibilidade de ser um parto cesariano. Eu lembro que chegou o médico e olhou pra mim, né, fez todo o procedimento e falou assim, não, você tá indo bem. Mas a poucos minutos ele foi e voltou. Quando ele voltou, ele olhou pra mim e falou assim, você vai passar na cirurgia agora. Aí a gente ficou sem entender. Eu lembro que o Adriano não estava comigo lá na sala, naquela sala. Ligaram pra ele ficou meio desesperado, né? Às 9h10 do dia 16, assim como o senhor havia falado, nasceu a minha filha, amém, de parto cesariana. E foi algo maravilhoso, porque não foi apenas o nascimento para mim de um filho, mas todas as vezes que eu olho para ela, eu vejo o perdão, a graça e a misericórdia de Deus para com a minha vida. Porque tudo isso começou com a salvação que Ele fez, amém? Com a restauração que Ele fez lá em 2011 na nossa vida. O milagre, esse milagre, ele faz parte da salvação do Senhor na nossa vida, faz parte do cumprimento de um propósito. E eu lembro que depois de terminado, né, o bebê ele sai da sala quando é parto cesariano, todo mundo sai, e eu fiquei sozinha com uma enfermeira. Eu falei assim, eu vou colocar uma canção pra você, vou colocar uma música aqui pra você. E ela colocou uma música, e essa música ela se chama Novidade. Eu nunca vou esquecer dessa música. E aí naquele momento o Senhor falava no meu coração, falava assim, eu estou falando com você, escuta que eu estou falando com você. E a canção ela fala que era para deixar o vento do Senhor me levar para um novo lugar, e que Ele me daria sabedoria, graça, para que eu pudesse conduzir este novo, para que eu não viesse a temer, mas que Ele iria me conduzir nesse novo. E assim né, na vida da nossa filha. A gente vê que desde o nascimento dela, ela sempre, o aniversário dela anuncia sempre algo novo na nossa vida. De tempos em tempos, o algo novo é anunciado através da vida dela. E todas as vezes que a gente pensa em falar deles, não tem como a história deles ser desligada da nossa. Porque Deus usou tanto a nossa vida para abençoar eles, quanto Deus usou a vida deles para nos abençoar. E uma das coisas que Deus falava muito forte, e que através da realização desses sonhos, as pessoas que estavam ao redor deles, que não davam nada por eles, que desacreditavam completamente deles, pudessem a partir de então olhar para eles e ver que Deus estava fazendo uma obra maravilhosa e poderosa na vida deles. Helena Alves Silva, eu tenho 4 anos, geração eleita. A salvação que gera milagres, porque eu creio que todo milagre ele começou na minha salvação, foi porque todo milagre ele tem um propósito para cumprir. Bom, e a mensagem final que eu digo é assim, a gente jamais deve procurar Jesus por causa do milagre, mas sim é por causa da nossa salvação.
E através da nossa salvação, através da caminhada cristã, através da busca pelo Espírito Santo, pela nossa salvação, aí que o milagre vem. Busquem pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. Porque Ele pode todas as coisas. Amém?